Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aí o nosso curso falando hoje sobre a respiração e o sistema respiratório, tá? Alguns de vocês já devem ter assistido a aula, ou já deveriam ter assistido a aula sobre sistema circulatório, mas aqueles que não assistiram não se preocupem, tá? Essas duas aulas elas se complementam, esses dois sistemas eles estão intimamente relacionados, quem já assistiu já sabe. Então tanto faz você começar por um como começar por outro, tá? Tanto que aqui eu vou repetir aí os meus avisos iniciais, né? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando aí na medida do possível, tá? Dito isso, pessoal, vamos começar a falar sobre o sistema respiratório e a respiração. Antes da gente começar a entrar no sistema respiratório propriamente dito, a gente tem que ver algumas definições e nessas definições a gente vai falar um pouquinho sobre para que serve o sistema respiratório e para que serve respirar. Eu vou começar de trás para frente, né, para ver se a gente entende. Nas nossas células, em cada uma das nossas células, ocorre um processo chamado respiração celular, né? Esse processo ele está aqui do lado, né? E ele é resumidamente um conjunto de reações químicas. Resumidamente, aí está muito resumido, né? É uma reação química, é um processo químico que ocorre nas células para a produção de energia, para a liberação de energia que a célula consegue utilizar. Basicamente, para produzir a energia que a célula precisa para continuar funcionando e para realizar suas funções, a célula precisa de glicose, de açúcares, né, como a glicose, e de oxigênio. Ocorre a quebra dessa glicose na presença de oxigênio, que vai produzir em última análise o gás carbônico e a água, e isso libera energia. Essa quebra dessa molécula de glicose até o nível de gás carbônico e água, que só ocorre em meio aeróbio, que só ocorre na presença de oxigênio, vai liberar energia para a célula continuar funcionando. Então, células musculares, células nervosas, células do fígado, todas elas realizam esse processo constantemente. Reparem, esse processo é chamado respiração celular, mas esse processo é uma reação química, é diferente do que a gente pensa quando a gente pensa em respiração, que é o processo de inspirar, expirar, né? São coisas diferentes, mas são coisas que a gente vai ver agora intimamente relacionadas. Nossas células então fazem isso o tempo todo, né? Então elas precisam o tempo todo de estar recebendo açúcares, nutrientes, e elas precisam o tempo todo de estar recebendo oxigênio. Quem já viu a outra aula sobre circulação sabe que as células recebem esses nutrientes, esse oxigênio, através do sangue. O sangue chega lá e através dos capilares, aqueles vasos sanguíneos bem fininhos, ocorre a passagem tanto dos tecidos para o sangue como do sangue para os tecidos e as células recebem tudo o que elas precisam. Elas vão recebendo tudo aquilo que está no sangue, os nutrientes e o oxigênio. Isso a gente viu na aula sobre circulação. O que a gente não viu na aula sobre circulação, ou não viu em detalhes, vamos ver agora, é como esse oxigênio, particularmente, vai parar no sangue. Né? Quem coloca esse oxigênio no sangue? Aí sim entra o sistema respiratório. Aí sim entra a respiração que a gente chama de fisiológica, esse ato de inspirar e expirar. Né? O sistema respiratório tem a ver em pegar o ar do ambiente de forma eficiente e passar esse ar do ambiente para o sangue, para que o sangue possa transportar esse oxigênio até os tecidos. Quando a gente fala de respiração hoje, então a gente vai estar falando desse processo fisiológico de respiração e de tudo que ele implica, não da respiração celular. Apesar de que, né, a gente só respira, esse ato de inspirar e expirar, a gente só se mantém respirando para que o ar aqui de fora vá para o sangue e, em última análise, vá para as células para que ocorra esse outro processo que é a respiração celular. Tudo bem? Então a gente vai se focar mais nesse primeiro momento aqui no 1, né? Etapa da respiração, trocas gasosas nos órgãos respiratórios, em particular o pulmão, tá? É no pulmão que vai acontecer essas trocas gasosas. O ar vai ser levado até lá e lá ele vai sair desse ambiente fora do ar e passar para a corrente sanguínea. Vai ser transportado pelo sangue, né? Nos tecidos o oxigênio vai passar para o tecido e
nas células vai acontecer, lá nas células dos tecidos vai acontecer a respiração celular. Veja, eu estou falando tudo em termos de oxigênio, mas a gente podia falar também do gás carbônico, que vai fazer o caminho oposto. É produzido nas células, é liberado para o sangue, e do sangue tem que ir para os pulmões, para os órgãos respiratórios, para ser expelido, para ser mandado para fora. O gás carbônico é um excreto, é um resto que o nosso corpo produz e que não pode se acumular, tem sempre que ser liberado. Né? Então o gás carbônico faz o caminho contrário do oxigênio. O oxigênio entra, o gás carbônico sai. Quem é responsável por isso são os órgãos respiratórios. E os órgãos respiratórios são esses. Tá? Como eu não gosto dessa imagem aí, eu vou mostrar em duas imagens os órgãos respiratórios superiores, do pescoço para cima, e os órgãos respiratórios inferiores, do tórax. Tá? São esses aqui. Então, cavidade nasal, a faringe, que não está delimitado aqui, a laringe e a traqueia são os órgãos do sistema respiratório superior, né? Como você pode imaginar, esses órgãos servem basicamente para uma via para o ar passar. O ar que está aqui fora com oxigênio, né? O ar aqui fora é mais ou menos 20 e poucos por cento de oxigênio. Ele precisa entrar e chegar até os pulmões, né? E para isso tem um caminho que ele segue. Esses órgãos, eles fazem parte do caminho. O ar, então, ele entra idealmente pela cavidade nasal, passa aqui pela faringe. Lembram da aula de digestão? A faringe ela faz parte tanto do sistema respiratório, o ar passa por aqui, mas o alimento que a gente come também passa por aqui, né? Então, no caso do ar, o ar ele tem que ir para cá, para a traqueia. E é para cá que ele vai para o pulmão. Se vocês bem se lembram da outra aula, o alimento que a gente ingere, ele não pode ir para a traqueia. Ele tem que ir da boca direto aqui para trás, para o esôfago. Esse tubinho mais fininho é o esôfago. E você tem a epiglote, que se fecha quando a gente tem esse ato reflexo de engolir. Né? Ela se fecha permitindo que o conteúdo da boca passe lá para o esôfago e vá para o sistema digestório. Se você tem alguma dúvida sobre isso, volte lá para a última aula sobre o sistema digestório. Quando a gente está respirando, a epiglote está aberta e o ar que entra ele pode ir sem problemas para a traqueia. Então esses órgãos todos são só uma via de acesso, mas ele já tem lá a sua funcionalidade, ele já tem o seu papel. Tá? Primeiramente, a cavidade nasal, o nariz. Ela vai ter, primeiro, pelos, né? E se você chegar lá aos seus 37 anos, você vai ver que os pelos param de crescer aqui na cabeça e começam a crescer no nariz, em outros lugares horríveis, né? Acontece, né? Mas o nariz de vocês também tem um pouquinho de pelos e tem muco, tem catarro. Os pelos e o catarro já servem para tirar as impurezas do ar. Então o ar passa por aqui, ele é inicialmente purificado e turbilhonado. Né? Essas impurezas, boa parte delas fica ali no muco, fica retida nos pelos e no muco. Por isso que é melhor você inspirar pelo nariz do que pela boca. Pela boca você consegue captar mais ar mais rápido, mas o ar não sofre esse processo de purificação. E se ele está frio, ele vai chegar frio lá nos pulmões, o que não é ideal. Se ele passa pelo nariz, o nariz também tem muitos vasos sanguíneos correndo por aqui que vão aquecer esse ar. O ar chega quentinho lá nos pulmões. Então o ar é purificado e aquecido, passa pela faringe, pela traqueia. Aqui logo no começo nós temos a caixa vocal, as cordas vocais, né? Não vou entrar em detalhes, mas você tem cordas que vibram e permite que a gente vocalize, né? Produza sons e fale, né? E depois aqui embaixo a gente tem a traqueia, por onde o ar passa. Ela também tem muco nas paredes e ela também tem o epitélio ciliado, que captura as impurezas e leva essas impurezas de volta aqui até a faringe, onde ela pode ser engolida, aquele catarrão que às vezes a gente engole. A pessoa que fuma, esses cílios da traqueia eles ficam amortecidos, eles não funcionam. E as impurezas elas vão se acumulando aqui na traqueia, por isso o fumante inveterado ele tem aquele pigarro, porque ele tem esse constante incômodo das impurezas na traqueia que ele tem que fazer esforço, vamos dizer assim, para tirar de lá, porque esses cílios não estão funcionando direito. Além disso, vou passar para o próximo slide. Então aqui a gente vê a caixa vocal, né? Aqui a traqueia, e dá para ver que a traqueia ela tem esses arcos. São reforços de cartilagem para permitir que a traqueia resista às diferenças de pressão que vai ter na respiração e principalmente na respiração ofegante, né?
Então, a traqueia ela tem que ser resistente para aguentar o ar entrando e saindo com força, vamos dizer assim, na respiração ofegante, quando a gente está cansado, né? Essas diferenças de pressão, passando por um tubo, podem fazer com que o tubo entre em colapso, ele colabe. E isso não pode, de forma alguma, acontecer na traqueia. Por isso ela tem esses reforços, né? Se você não sabe do que eu estou falando, tenta tomar um suco, um milkshake, alguma coisa bem grossa, com um canudinho bem vagabundo, né? Você vai ver que às vezes você tenta sugar ali, o canudinho, em vez do líquido subir, o canudinho ele fecha. Isso é colabar, né? Isso não pode acontecer com a traqueia, por isso a traqueia tem esses reforços. Aí nós já entramos no sistema respiratório inferior. Tem aqui a traqueia, né? Com esses reforços de cartilagem. Lá no tórax ela se divide em dois. Esses dois são os brônquios. E os brônquios entram na estrela do show, no órgão mais importante para o que a gente está falando, que são os pulmões. Tem um pulmão aqui está faltando pulmão, eu tirei, para mostrar que dentro do pulmão, o brônquio ele se ramifica, como fosse uma árvore, formando tubinhos menores que são os bronquíolos. Esses bronquíolos vão se ramificando, 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 parece uma árvore mesmo, até chegar no fim, em pontinhas de fundo cego. Aqui não dá para ver, vai dar para ver no próximo slide, você tem os alvéolos, tá? Então aí na pontinha você tem esses alvéolos, que é onde vai acontecer as trocas gasosas. Tá? O ar, então, ele entra pelo nariz, passa por todo, traqueia, papapá, chega nos brônquios, se ramifica pelos bronquíolos até chegar no alvéolo. Ele chega no alvéolo ocorrem as trocas gasosas, e aí o ar volta e sai. Faz todo o caminho de volta para sair. Nessa história toda, quando o ar chega nos alvéolos, quando o ar chega nesse finalzinho, ocorrem as trocas gasosas. O oxigênio vai sair para o ar e passar para o sangue, o gás carbônico sai do sangue e passa para o ar, e aí o ar sai. Né? É isso que o sistema respiratório faz, essa é a função dele, e aí levar o oxigênio para o sangue, o oxigênio estando no sangue, esse oxigênio vai poder ser levado para todas as células. Tranquilo? Vamos ver então os pulmões e os alvéolos e como os alvéolos fazem a mágica deles. Né? Então eu já falei, os pulmões são revestidos aí por uma membrana chamada pleura, que mantém a pressão, né? E nos alvéolos, que ficam dentro dos pulmões, aqui ó, o brônquio se ramificando, 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 com só uma ramificação que a gente pode ver, as outras estão cortadas. E no final da historinha, esse cachinho de uvas, que são os alvéolos. É nos alvéolos que vai ocorrer o processo de trocas gasosas, que também se chama de hematose. Falou hematose, é essa troca gasosa. O ar sair o oxigênio sair do ar e ir para o sangue, e o gás carbônico do sangue para o ar. Né? Essa ramificação dos brônquios, em bronquíolos, até parecer uma árvore, serve para aumentar a área de superfície de troca do pulmão. Se você pegar todos os alvéolos de uma pessoa e estender no chão, primeiro que a pessoa vai morrer, e segundo que vai dar uma área mais ou menos equivalente a uma quadra de tênis. Essa é a área que a gente tem aqui dentro só para trocas gasosas. Né? Quanto maior a área, mais eficiente o processo. Legal? Vamos ver então, em maiores detalhes, os alvéolos. Parece um cachinho de uva, né? A gente está vendo aí. O ar entra aqui dentro e é aqui dentro que vai ocorrer a hematose. E depois o ar volta por todo o caminho. Né? Uma coisa que a gente está vendo nessa imagem que a gente não via na imagem anterior é que esses alvéolos eles são recobertos por capilares sanguíneos. Capilar, para quem viu a aula sobre sistema circulatório, para quem não viu, são aqueles vasos sanguíneos fininhos, feitos por só uma camadinha de célula e que permitem a troca de gases e nutrientes entre os tecidos e o sangue. Né? Os alvéolos pulmonares vão permitir o que? A troca de gases. O ar, que é o mesmo ar aqui de fora, chega nos alvéolos, passa pelo nariz, todo aquele caminho que a gente já viu, chega nos alvéolos rico em oxigênio. 20 e tantos por cento do ar aqui é só oxigênio. E isso é muito mais oxigênio do que tem no sangue que chega nos alvéolos, que é um sangue que chega pobre em oxigênio. Então, o ar rico em oxigênio chega nos alvéolos e o sangue que chega nesses capilares é um sangue pobre em oxigênio. É um sangue que já passou por todo o corpo, já perdeu todo o oxigênio que tinha. O que ocorre, que a gente vai ver nos próximos slides, é um processo de difusão, um processo de equilíbrio aí das coisas.
Né? Essa difusão é esse processo físico que ocorre na qual as concentrações diferentes de uma substância no meio, pode ser meio líquido, pode ser meio gasoso, tendem a se equilibrar. Então o ar aqui está cheio de oxigênio, esse oxigênio espontaneamente, uma parte dele vai passar para o sangue. Vai enriquecer o sangue de oxigênio. O gás carbônico que está no sangue, tem muito gás carbônico no sangue, uma parte dele vai extravasar para o alvéolo, vai sair do sangue. Então a hematose ela ocorre, a gente vai ver nos próximos slides, por um processo simples de difusão, de trocas gasosas, que depende dessa diferença de concentração. O próprio fato do ar que chega no alvéolo estar rico em oxigênio já vai fazer com que esse oxigênio passe para o capilar sanguíneo. Lógico, a parede fininha e úmida do alvéolo, a parede fininha do capilar, né? O fato de estar tudo ali quentinho e úmido vai favorecer que essas trocas gasosas ocorram de forma mais eficiente. Você precisa ter esses meios que possibilitem isso, que é o que acontece no alvéolo. Tá? Então, mais uma imagem do alvéolo, é bem redundante essa, né? Mostrando de novo os capilares sanguíneos e o ar aí dentro do alvéolo. Vamos para a próxima. Né? O ar inspirado tem alta concentração de oxigênio, já falei isso, baixa concentração de gás carbônico em relação ao sangue que chega aos pulmões. O sangue chega com alta concentração de gás carbônico e baixa concentração de oxigênio. Isso faz com que ocorra a difusão. Né? Vocês viram? Não vai repetir. Mas vocês viram que a princípio tinha muito mais bolinha aqui do que aqui? Essas bolinhas foram andando aleatoriamente e no final você tem uma quantidade mais ou menos igual de bolinhas aqui e aqui. Eu pensei que isso repetia várias vezes, não repetiu. Mas volta um pouquinho o vídeo, presta atenção, tá? Veja lá. Então, esse é o processo de difusão, um processo aleatório, depende do movimento aleatório das partículas. Simplesmente porque tinha mais partícula aqui no começo, essas partículas se espalharam e várias delas passaram para o outro lado, até ficar igual. Né? Então é isso que acontece nos alvéolos pulmonares. Aqui dentro seria dentro dos alvéolos, inicialmente tinha muito mais oxigênio, né? E aqui dentro do sangue, que inicialmente tinha muito menos. As partículas foram passando de um meio para o outro, até que isso se igualou. Esse é o processo de fusão e é isso que ocorre na hematose nos alvéolos. Tá? O oxigênio passa do ar aleatoriamente para o sangue dos capilares alveolares. Legal? E o oposto ocorre com o gás carbônico. Tá? O gás carbônico sai do sangue e passa para o alvéolo, e logo o ar que a gente expira é muito mais rico em gás carbônico do que o ar que a gente inspira. Legal? Então é isso que ocorre nos alvéolos, essa troca gasosa, essa hematose. Todo esse processo, todo esse caminho serve só para mandar o ar daqui de fora para os alvéolos e é lá que ocorrem as trocas gasosas. Essa é a importância do pulmão. Legal, pessoal? Tranquilo. Vamos lá. Beleza. Acabamos de ver então como é que o oxigênio sai daqui do ar, né, e entra pelo nosso sistema respiratório e como se dá o processo de hematose. Se você se lembra, o segundo passo do processo, que a gente vai falar um pouquinho dele aqui, é o transporte no sangue do oxigênio, né? Eu só mencionei isso na outra aula, que eu vou falar com um pouquinho mais de detalhes. No sangue a gente tem um tipo celular, que é a hemácia, é o tipo celular mais comum no sangue. Uma gota de sangue, 1 ml de sangue, tem uns 5 milhões de hemácias, mais ou menos, se você é uma pessoa saudável, não tem nenhuma forma de anemia. Essa hemácia tem uma enzima, uma proteína, não uma enzima, uma proteína chamada hemoglobina. Tá? Esse HB aqui é de hemoglobina. Tá? Ela está presente na membrana pela hemácia inteira. E a única função dessa hemoglobina é se ligar fracamente ao oxigênio. Como assim fracamente? Fracamente no sentido que liga e, dadas as condições, dá para desligar. Que condições são essas? A abundância de oxigênio. Tem muito oxigênio, ela liga. Tem pouco oxigênio, o oxigênio não tem dificuldade em se desprender dessa hemácia. Então, nos capilares você tem sangue percorrendo, no sangue tem as hemácias e nas hemácias hemoglobina. Cada hemácia tem um montão dessa hemoglobina. O oxigênio que se difunde pelo sangue, ele não fica só diluído no líquido sanguíneo, diluído no plasma. Tem um pouquinho de oxigênio diluído no plasma, mas é bem pouquinho. O grosso do oxigênio vai se ligar a essa hemoglobina
e formar a hemoglobina junto com o oxigênio, formando a oxihemoglobina. Então, todas essas proteínas de hemoglobina vão se ligar ao oxigênio e vão transportar, como se fosse um trenzinho. Os assentos são a hemoglobina, a hemácia é o trenzinho. Crianças gritando lá fora, né? Então, e aí esse trenzinho vai levar essas moléculas de oxigênio pelo sangue. Quando essas moléculas de oxigênio chegarem aos tecidos, como lá a concentração de oxigênio é bem baixa, esse oxigênio não vai ter nenhum problema em fazer o sentido inverso, se desgrudar da oxihemoglobina e passar para o tecido, por uma questão de concentração. A hemoglobina, a hemácia voltou para o pulmão, vai pegar de novo os oxigênios, vão entrar lá no trenzinho, vão sentar cada um no seu assento, né? Os assentos são a hemoglobina, o trenzinho é a hemácia vai de novo passar pelo sangue. Então o oxigênio não tem muito problema. A maior parte do oxigênio se liga à hemoglobina e é aí que ele é transportado de forma mais eficiente pelo sangue. O gás carbônico também se liga à hemoglobina, tá? Mas não é tanto. A gente vai ver o que acontece com o gás carbônico, que é um pouquinho diferente nos próximos slides, tá bom? Mas agora a gente vai falar sobre os transportes de gás, né? Então aí, como eu falei, hemácias. Uma gotinha de sangue tem 5 milhões dessas almofadinhas aí, com essa forma biconvexa. Tem forma também daquela balinha que engasgava, né? Que tinha antigamente. Eu comia bastante. Sem engolir aquilo, não é? Quase morri umas 2 vezes. Enfim, esse formatinho chama bicôncavo. Biconvexo. Desculpa, biconvexo. E essas hemácias, cada célula dessa tem um montão de hemoglobina, que é essa proteína aqui. Na verdade, a proteína é bem maior que isso, mas cada proteína tem esse grupo M, né? Que contém o ferro. Essa é uma parte da proteína só, tá? Não é a proteína inteira, não. Mas o oxigênio ele vai se ligar junto com esse ferro. Esse ferro que dá a cor vermelha para a hemácia e que dá a cor vermelha para o sangue, né? Por isso que é importante a gente comer ferro. A falta de ferro causa anemia, que é justamente a falta de hemoglobina no sangue, que leva a fraqueza, né? Você não transporta oxigênio direito, você não transporta oxigênio também pelos tecidos pela falta de ferro, né? Tem muitas formas de anemia diferentes, mas a mais comum é a anemia ferropriva, é falta de ferro na dieta. Tem que comer um bife de fígado ali, tem que comer uma carninha vermelha ou muito feijão para compensar, tá? Então, essa hemácia que contém hemoglobina, o oxigênio vai se ligar nesse grupo M da hemoglobina e ser transportado pelo sangue, né? Então aí temos o transporte de oxigênio. Nos alvéolos pulmonares você tem a maior concentração de oxigênio, já vimos isso, por difusão ele entra no sangue. Aqui ele vai se ligar à hemoglobina formando a oxihemoglobina. Essa oxihemoglobina vai passar por toda a circulação, vai lá para os tecidos. Nos tecidos, como a concentração de oxigênio é baixa, os tecidos estão sempre consumindo oxigênio, esse oxigênio não tem nenhum problema em se desgrudar do assento onde ele está, da hemoglobina onde ele está, se separar da hemoglobina e ir para os tecidos. A hemoglobina, então, vai voltar para o pulmão, onde ela vai receber mais uma molécula de oxigênio. Tudo bem? O transporte de oxigênio é bem simples, depende muito, 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 muito da hemoglobina, depende muito, muito, muito das hemácias. O oxigênio não se transporta de outra forma. De novo, por isso que a falta de ferro usado na produção de hemoglobina causa a anemia. O transporte de gás carbônico é diferente do transporte de oxigênio. Por isso que a gente tem essa animaçãozinha bacana para mostrar para vocês. O que acontece? Uma parte, como eu falei no slide anterior, uma parte do gás carbônico produzido no tecido, aqui a gente vai começar a falar do tecido, né? Uma parte do gás carbônico ele vai se ligar à hemoglobina, formando a carbohemoglobina. Eu devo ter falado carboxihemoglobina errado, é carbohemoglobina, tá? Então vai formar a carbohemoglobina, vai se ligar ali e vai como oxigênio, né? Se liga na hemoglobina, a hemoglobina está lá no tecido, ela perdeu todo o oxigênio que ela tinha, a hemoglobina está lá, não está ligada com ninguém, chega o gás carbônico lá, liga, a hemoglobina vai embora, vai voltar para o pulmão e no pulmão o gás carbônico vai embora. Isso acontece também com o gás carbônico, mas não é a forma
principal de transporte do gás carbônico. O que acontece com o gás carbônico? Né? Quando ele está no sangue, quando ele entra no sangue, entra em contato com a água, naturalmente ocorre esta reação química que vocês estão vendo. O gás carbônico e a água vão formar, em primeiro lugar, aí está resumido, né? Em primeiro lugar, o ácido carbônico. Esse ácido carbônico se dissocia em um próton, um íon H+, e um íon bicarbonato. Tá? Isso acontece espontaneamente. Você tem gás carbônico e água, vai acontecer isso. Água com gás tem formação de ácido carbônico. Refrigerante, Coca-Cola, o Escambau, tem formação de ácido carbônico. Tem ácido carbônico lá porque tem água gaseificada, água com gás, água e CO2. Então você tem isso daqui, você vai ter a formação de ácido carbônico e vai baixar o pH, vai ser uma coisa ácida. Tranquilo? No nosso corpo, a gente tem uma enzima que acelera o processo. Ele acontece naturalmente, a enzima só faz acontecer mais rápido, que é a anidrase carbônica. Então, uma boa parte do gás carbônico que é formado nos tecidos, em vez de ligar lá bonitinho com a hemoglobina e ir para o pulmão, ele fica circulando nessa forma, de bicarbonato. Isso vai deixar o sangue um pouquinho mais ácido. Se você está em constante exercício e atividade física, o pH do seu sangue cai um pouquinho, você vai entrar em acidose. Não se preocupe. O seu corpo tem formas de manter o seu pH num nível. O pH do sangue ele fica num nível muito estreito. Ele não varia muito, ele não varia quase nada. Porque começa a diminuir o pH pela formação de gás carbônico, o seu corpo tem formas de corrigir isso, né? Alerta de spoiler, uma dessas formas é justamente a sua taxa respiratória aumentar, você ficar ofegante, porque aí você manda esse gás carbônico embora e você manda todo esse ácido, você manda esse íon bicarbonato embora. Mas tem outras formas. O sistema excretor, por exemplo, excreta ativamente prótons para lidar com essa acidez do seu sangue, que pode começar a acontecer. O pH do sangue não varia quase nada, tá? Se você ouvir que comer repolho roxo com limão, que tomar suco de cajá com tubaína altera o pH sanguíneo e te deixa imune a doenças e cura, isso aí muito provavelmente, assim, tipo, muito provavelmente é bobagem, tá? O pH ele é mantido numa faixa muito estreita, ele é regulado. Se você se esforçar muito, os seus tecidos vão produzir gás carbônico e a gente está vendo esse gás carbônico vai se associar à água, formando ácido carbônico, vai liberar prótons que vão deixar seu sangue ácido, sim, mas o seu corpo tende a corrigir, o pH do seu sangue não vai cair muito, se cair muito você morre. Ele vai ser mantido numa faixa muito estreita, 6,5, 6,8, eu creio que seja algo assim, um pouquinho ácido. Não varia muito mais que isso, né? E lógico, se você começar a hiperventilar, a gente já vai ver, esse gás carbônico todo vai embora, seu sangue vai ficar um pouquinho, vai tender à alcalose e de novo, seu corpo tem formas naturalmente de regular isso, não tem a ver com a sua alimentação, tá? Tem a ver com o sistema excretor, tem a ver com o sistema respiratório, tem a ver com essa enzima anidase carbônica. Por agora, os tecidos produzem gás carbônico, a maior parte desse gás carbônico vai, por essa reação química espontânea, ser transformado em bicarbonato e ficar nesse estado. E sair aí pelo sangue. Sai pelo sangue, ó, vai embora. Pronto, vai embora. Vai pelo sangue, vai ficar pelo plasma sanguíneo dissolvido ali, esse bicarbonato, tranquilo. Né? Até esse bicarbonato, aí ele chegando de volta, chegar nos pulmões. Isso aí, essa reação química, ela é um equilíbrio químico. Ela vai para um lado, mas ela pode ir para o outro, tá? Então, no tecido, vamos esquecer um pouquinho que a gente está nos pulmões aqui. Nos tecidos, ó, esquece que é o pulmão aqui um pouquinho, tá? Nos tecidos, como você tem um aumento da concentração de gás carbônico, a tendência do equilíbrio é ir para esse lado aqui, ó. Formar mais bicarbonato e acontecer tudo o que a gente viu no último slide. Só que agora a gente está nos pulmões. E nos pulmões vai acontecer o contrário, tá? Você vai ter pouco gás carbônico, o gás carbônico está sendo expelido pelo pulmão, ele está indo embora pela difusão, está mais concentrado no sangue do que no alvéolo ali pertinho, ele vai tender a passar para o alvéolo,
a concentração de gás carbônico vai diminuir e esse equilíbrio químico todo vai vir para cá. A tendência desses íons bicarbonatos vai ser voltar essa reação química reversível. Ela é um equilíbrio. Ela vai ser revertida e você vai ter a formação de gás carbônico nos pulmões e esse gás carbônico vai embora, vai ser expelido quando você expira. Inspirou, né? Botou oxigênio para fora. Quando você expira, você bota o gás carbônico para fora. Inspirou, botou oxigênio para dentro, né? Expirou. Então, tudo isso só para falar que o gás carbônico ele viaja no sangue nessa forma de bicarbonato majoritariamente. Tem outras formas que a gente já viu, tudo bem? Ele pode se associar formando carbohemoglobina, se associando à hemoglobina, tá? Não é carboxiemoglobina, carboxiemoglobina a gente vai falar lá para frente. É isso aí, vamos continuar. Olha o gás carbônico indo embora, viu? Foi embora. Transporte de gás carbônico. Nos pulmões, o gás carbônico é expelido, né? Água. Nos pulmões, o gás carbônico é expelido e nos tecidos é formado o ácido carbônico, esse cara aqui, H2CO3, né? E esse ácido carbônico se dissocia em íons H+, ácidos, né? Prótons e íons bicarbonato. Então, o gás carbônico é majoritariamente transportado através de bicarbonato. Esse bicarbonato sai dos tecidos, vai pelo sangue até o pulmão, onde esse equilíbrio químico vai para o outro lado, né? Onde esse equilíbrio químico vai para o outro lado, volta a se transformar em gás carbônico, que é expelido pelo pulmão. E como eu falei, parte do gás carbônico também se liga à hemoglobina, formando a carboxi hemoglobina. Ele também é transportado, ele senta ali no mesmo assento que deveria estar o oxigênio, só que como a hemoglobina está no tecido, o oxigênio foi embora, o gás carbônico senta ali no assento e volta para o pulmão para ser mandado embora. Tudo bem, pessoal? Esse é o transporte de oxigênio e gás carbônico. Antes da gente falar da regulação disso e de outros aspectos, a gente já falou então das trocas de gases, do sistema respiratório e do transporte pelo sangue. Falta um pequeno detalhe que é os movimentos respiratórios. Como é que o ar vai parar lá dentro do pulmão? Né? Nos mamíferos, se você é um mamífero e se você está assistindo isso e entendendo, é porque você é, né? Você tem uma musculatura, e em particular um músculo chamado diafragma, né? Que junto com os músculos intercostais aumentam e diminuem o tamanho da caixa torácica. O pulmão ele está dentro dessa caixa torácica envolto por uma membrana chamada pleura. Quando aumenta o volume da caixa torácica, aumenta o espaço aqui dentro, aumenta o volume, né? Um aumento do volume incorre numa diminuição da pressão aqui dentro. Você fica num volume maior para o mesmo número de moléculas. Como a pressão, ou desculpa, uma diminuição de pressão, eu falei aumento, eu vou começar de novo. Quando aumenta o volume da caixa torácica, ocorre uma diminuição de pressão aqui dentro. Você tem o mesmo número de moléculas num espaço maior, né? Como a pressão aqui dentro fica menor que a pressão aqui fora, e a tendência da pressão é sempre se igualar, o ar entra, ele passa pelos narizes ou pela boca, até ocupar esse espaço, até igualar a pressão, né? Então, o que ocorre é essa diferença de volume que acarreta numa diferença de pressão do ar. Você aumenta o volume da caixa torácica, o pulmão que está envolto numa membrana aqui dentro, a pressão vai se tornar menor, o pulmão vai expandir, o ar imediatamente entra para suprir essa diferença de pressão. Vocês conseguem entender isso? De novo, é que nem tomar um líquido de canudinho. Quando você toma de canudinho, você suga, você diminui a pressão aqui na sua boca, você tira o ar dela, a pressão tem que se equilibrar, não tem mais ar porque você toca o canudinho, não tem o ar, não tem por onde entrar, o que sobe é o líquido para tentar igualar essa pressão. Aí o líquido vai até a sua boca. É semelhante ao que acontece na sua caixa torácica. Né? O diafragma ele é um músculo em forma de côncava, né? Essa forma de abóbada. Né? Quando ele está relaxado, ele tem essa forma. Quando ele contrai, ele abaixa e fica reto. Abaixa e fica reto. Então, quando ele contrai, é que aumenta o volume da caixa torácica. Esse aqui ele contraído, é o diafragma contraído. Esse aqui é o diafragma relaxado. O relaxado ele tem essa forma côncava.
Contraído ele abaixa e contrai. Os músculos da intercostais é a mesma coisa. Quando eles contraem, eles separam as costelas e aumentam o volume. Tudo isso aumenta o volume aqui dentro, diminui a pressão e o ar entra. Aí quando você tira o ar, quando você expira, acontece o contrário. O diafragma relaxa, volta a subir, empurra o ar de volta para fora e os músculos intercostais relaxam, diminuindo o espaço entre as costelas, empurrando de novo o ar para fora. Inspiração, contração do diafragma e dos músculos. Expiração, relaxamento. Né? Aqui uma visãozinha melhor. Ixi Maria, quando se dá, vamos ver. Aqui uma visãozinha melhor do diafragma, com esse formatinho aí côncavo. Esse é ele relaxado. Quando ele se contrai, ele abaixa e fica mais reto. E os músculos intercostais que não estão sendo mostrados, mas que ficam entre as costelas. Legal? Beleza. Ah, tá. Entendi porque está aqui. Então, já falamos desse assunto das trocas gasosas nos órgãos respiratórios, né? Já falamos que isso depende da difusão dos gases. Então, depende do quê? Da concentração parcial de oxigênio no ar, que chega nos alvéolos, e da concentração de oxigênio e de gás carbônico no sangue. Essa diferença de concentração que faz com que a hematose, as trocas gasosas, ocorra. Né? Isso depende também da superfície úmida. Por que esse slide está aqui fora de lugar? Porque eu queria falar uma coisa. Isso vai mudar com o quê? Com a pressão parcial dos gases atmosféricos e com a própria pressão atmosférica. Né? Quanto maior a pressão atmosférica, né? Aí não sei o quanto vocês entendem disso, se vocês tiverem isso em física, mas a pressão é a força. A pressão atmosférica é a força que a atmosfera faz em cima da gente. Quanto mais próximo a gente está no nível do mar, maior a pressão atmosférica. E no ar aqui, mais juntas, vamos dizer assim, estão as moléculas. Estão sofrendo uma pressão maior, porque tem um monte de gás em cima de mim, exercendo essa pressão. Né? Se as moléculas estão mais juntas, quando eu inalo, quando eu inspiro, né, inalar é outra coisa, quando eu inspiro, vem mais moléculas e, de quebra, consequentemente, vem mais oxigênio. À medida que a gente aumenta a altitude, a pressão do ar vai ficando menor. Você já deve ter ouvido falar disso. Né? Então, o que isso significa? Que a pressão que o ar exerce aqui em cima de nós fica menor e que as moléculas de gás elas vão ficando mais espalhadas, menos juntinhas, menos sofrendo pressão juntinhas, ficando mais espalhadas. 2.000 metros, 3.000 metros, né? Isso começa a ser sentido pelo nosso corpo. E eu vou explicar por quê. Essas moléculas estão mais espalhadas. Quando você inspira, vem menos moléculas e, em comparação, vem menos moléculas de oxigênio. Né? Então você inspira, vem menos oxigênio para o sangue. Depois de um tempo, em altas altitudes, seu corpo vai começar a sentir isso. Você vai sentir tontura, você vai sentir fraqueza, né? Então a altitude ela afeta na questão da respiração. Imediatamente seu corpo não sente, demora um tempinho, e o seu corpo também demora um tempinho para se adequar a isso. Uma semana, mais ou menos, alguns dias. Por quê? Porque a pressão de oxigênio vai estar menor, a troca de gases vai ser feita de forma menos eficiente, porque a troca de gases depende dessa diferença de pressão, né? Vai ter menos oxigênio entrando, e a resposta do seu corpo é produzir uma quantidade maior de hemoglobina em pouco tempo para compensar esse oxigênio menor. Nesse tempo, enquanto seu corpo se acostuma, você vai sentir fraqueza, tontura e enjoo em altas altitudes. Né? Exemplo disso mais comum é a gente ver jogo de futebol, né? Às vezes aqui na Libertadores, que é mais comum, tem sempre aquele time boliviano que joga em La Paz. Né, o time geralmente não é muito bom, o futebol boliviano não tem muita tradição, mas os times brasileiros, quando vão para lá, via de regra, sofrem muito, aquele empate suado, aquela derrota de 1-0, porque os jogadores sentem isso. Não dá para você correr, não dá para você se movimentar com a mesma desenvoltura. Né? O cansaço vem muito mais rápido. Já vi time que levou até cilindro de oxigênio ali para dar uma ajudada, não sei o quanto isso ajuda. Talvez um pouco, né? Mas é por conta disso. Né? Isso é essa diferença de pressão que não é tanta, e aí menos oxigênio entra nos alvéolos, menos oxigênio passa para o sangue, os tecidos recebem cada vez menos oxigênio. Resposta do corpo a isso é
Depois de alguns dias, seu corpo produz mais hemoglobina para compensar. A hemoglobina vai captar esse pouco oxigênio melhor e levar melhor para os tecidos. Quem mora lá já tem isso naturalmente, não sente nada, já está acostumado, né? Então, é isso, a tontura, a falta de ar, são sintomas de pessoas que estão com deficiência na captação de gás oxigênio. Em altitudes elevadas, a pressão parcial de gás oxigênio é baixa, chegando a quantidade menor nos pulmões. O organismo reage aumentando a produção de hemácias. O morador de La Paz tem mais hemácias por milímetro cúbico de sangue do que o morador de Santos, do que vocês aí em breves, do que eu aqui em São Luís, tudo a nível do mar. Né? Se a gente morasse em La Paz, se a gente morasse no Himalaia, a gente teria mais hemácias no sangue naturalmente. Se a gente se mudar para lá hoje, a gente vai passar mal uns dias, mas depois o nosso corpo se acostuma. Legal? Uma coisa que faltou falar é o monóxido de carbono. Quem é o monóxido de carbono? É esse cara aqui. Não confunda com o dióxido de carbono. Dióxido de carbono, CO2, é o gás que o corpo de vocês está produzindo agora e que vocês agora, enquanto respiram, estão mandando para fora. Normal, CO2 é normal. É um poluente, né? A gente vai falar um pouquinho do efeito estufa em algum momento, eu espero, né? É o gás do efeito estufa, mas é normal você produzir ele. Um gás que não é normal você produzir, que você não produz e que não é normal você entrar em contato é o monóxido de carbono. Mono, dióxido, dióxido, dois óxidos. Esse aqui é o monóxido. Risca, meu filho. Aí foi. CO. Esse gás é um gás poluente, não é normal ter ele na atmosfera, ele é produzido pela queima industrial, queima de veículos automotivos, em especial veículos automotivos antigos. Hoje em dia os carros têm catalisadores e a produção de monóxido de carbono é muito menor. Né? Qual é o problema? Qual a diferença? Ao contrário do dióxido, ao contrário do oxigênio, o monóxido de carbono ele se liga à hemoglobina formando a carboxihemoglobina, tá? Errado no outro slide, tudo bem, a gente vê de novo lá. Ele se liga à hemoglobina do mesmo jeito que o oxigênio se liga, só que ele não se liga fracamente à hemoglobina. Ele se liga de forma estável, ele se liga forte, ele liga lá e fica lá. O oxigênio, vocês lembram, ele liga na hemoglobina, nos pulmões, a hemoglobina vai até o tecido, ali ele sai e vai para o tecido. O monóxido de carbono não, ele liga e fica lá. Aí, a hemoglobina, então, se você inalar fumaça de automóvel, isso vai acontecer com as suas hemácias, com a sua hemoglobina. O monóxido de carbono ali que você está inalando vai se ligar à hemoglobina e vai ficar lá. Essa hemoglobina, essa hemácia vai sair do pulmão, vai para o tecido, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. O monóxido de carbono vai continuar grudado lá. Né? Então, essa hemoglobina nessa sua hemácia, ela ficou ocupada permanentemente ali por um monóxido de carbono. Ela não vai mais poder transportar oxigênio, vai poder transportar só monóxido de carbono. Né? Não vai se desligar. Se isso acontece com outro, normal, poluente, a gente inala, é a vida, é uma cidade grande. Mas, se você inalar muito monóxido de carbono, né? Esse monóxido de carbono vai se ligar com todas as suas hemoglobinas que você tem no corpo, ou com boa parte delas, e você não vai conseguir mais transportar oxigênio direito pelo corpo. Você vai ficar tonto, desmaiar, cair no sono e pode falecer. Né? Por isso que às vezes é tão perigoso você ficar numa garagem fechada com o carro ligado, porque está produzindo monóxido de carbono, você está inalando aquilo e aquilo pode ser tóxico para você. Né? Em rodovias que tem túneis muito grandes, tem sempre um aviso no túnel falando em caso de trânsito você desliga o motor do carro, porque aquilo ali é um ambiente mais ou menos fechado, fica o trânsito ali, fica engarrafamento, os carros todos produzindo ali monóxido de carbono, né? As pessoas podem se intoxicar. E além do que, geralmente no túnel, quando o túnel é muito extenso, você tem uns ventiladores bem grandões que fazem a circulação ali do ar para garantir que ninguém vai se intoxicar. Né? Pessoas em incêndio também, né? Pessoas em incêndio geralmente elas morrem asfixiadas com a fumaça, elas não morrem queimadas. Antes delas queimarem, a fumaça já asfixia elas, elas desmaiam pela falta de oxigênio e boa parte o maior responsável por isso é esse cara, o monóxido de carbono. Beleza? Por fim, vamos falar da regulação do ritmo respiratório.
Quem controla isso, em grande medida, ou em toda medida, é o sistema nervoso, tá? A respiração ela é involuntária, você não precisa prestar atenção em que você está respirando para respirar, mas se você prestar atenção, você consegue controlar voluntariamente o processo. Você consegue prender a respiração até um certo limite ou artificialmente ficar hiperventilando. Tá? Mas normalmente você não está prestando atenção, você está vivendo, fazendo outra coisa e você continua respirando. Quem manda nisso é o bulbo, uma parte do encéfalo que a gente já vai te mostrar, que eu já vou te mostrar, né? Ele envia estímulos que vão regular aí o ritmo respiratório. O bulbo ele tem relação também com outras funções autônomas, tá? Que a gente não pensa, é uma parte do cérebro tem muita relação com funções autônomas, autônoma que a gente não precisa pensar para fazer, a gente faz automaticamente, né? Como é que o bulbo sabe quando regular? Ele recebe estímulo de quimiorreceptores nas artérias carótidas do pescoço e na artéria aorta. O que esses quimiorreceptores percebem, pessoal? Eles percebem a acidez no sangue, a alteração do pH, né? Eles percebem o aumento de gás carbônico, mas não é diretamente. Tem outras partes que até conseguem perceber diretamente, mas a grande percepção é o aumento, a diminuição, o aumento da acidez, a diminuição do pH. Né? Aumenta aí os íons H+, esses quimiorreceptores vão mandar um sinal para o bulbo e falar, ó, tem muito gás carbônico aí, na certo o cara está correndo, está fazendo algum estímulo físico, e a resposta do bulbo é esse pH precisa, essa acidez precisa equilibrar. Aumenta aí o ritmo respiratório. Aumentou o ritmo respiratório, mais gás carbônico vai ser mandado para fora mais rápido, e aí aquele equilíbrio químico da formação de ácido carbônico vai migrar para o outro lado, você vai ter menos bicarbonato, menos íons H+, menos ácido no sangue e menos gás carbônico, né? Então, é o bulbo que regula, principalmente esse é o principal fator de regulação, a quantidade de gás carbônico que vai regular, diluída no sangue, que vai regular aí o ritmo respiratório, tá, pessoal? Aqui está o bulbo. Aí está tudo o encéfalo, tá? O cérebro, que a gente vai ver isso no sistema nervoso, mas o cérebro é só isso aqui, né? E aqui você tem outras partes do encéfalo, tronco encefálico, o bulbo, é a parte marronzinha. Deixa eu ver qual é a cor do bulbo. Ele tá bem aqui, né? É isso mesmo. Eu ia apontar a ponte por engano. Esse aqui é o bulbo, tá? Então, essa é a parte do encéfalo que regula aí a respiração. Tudo bem, pessoal? Então é isso que eu queria falar hoje para vocês sobre respiração, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Essa aula também ficou longa. São assuntos extensos, sistema respiratório, sistema circulatório, tá, pessoal? Assistam as videoaulas. São aulas extensas, mas é necessário assisti-las, porque senão é muito difícil você estudar esse assunto por si só, tá? Só lendo a apostila, só lendo o capítulo de livro, tá bom, pessoal? Até mais.